Queridos irmãos, retornamos para os nossos destaques da lição número 10, que é a última lição na primeira carta de Pedro. E o nosso estudo se dá no capítulo 4, dos versos 12 a 19. Eu vou ler esse texto para ficar na nossa memória nesses destaques que eu farei para esta lição. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Creio que algo que é claro no nosso estudo, a partir da leitura mesmo do texto bíblico, é que ao estudarmos nesta oportunidade sobre o sofrimento, não estamos falando do sofrimento ligado às vicissitudes da vida. Ou seja, não estamos falando dos sofrimentos que são inerentes ao fato de estarmos nesse mundo, que temos as lutas, as dificuldades que todos passam, sejam cristãos ou sejam pessoas incrédulas que não têm nenhum conhecimento da verdade. Não é desse tipo de sofrimento. O texto bíblico e a nossa lição fala sobre o sofrimento que vem ao cristão por causa dele viver neste mundo de acordo com as diretrizes de Deus para a sua vida. Não podemos nos esquecer que que Pedro está escrevendo a cristãos que foram dispersos, que estavam, alguns deles, fugindo de perseguições, estavam espalhados por províncias romanas. E esses cristãos estavam, além do sofrimento natural de estarem alguns fugindo para preservarem sua vida, tinha também o sofrimento por causa do Evangelho. O cristianismo não era bem aceito, havia perseguição por parte de judeus, por parte de pessoas incrédulas. E é muito importante nós entendermos que esse sofrimento, então, é um sofrimento que nós estamos refletindo sobre quando o crente hoje está passando por lutas porque defende o Evangelho. Isso tem sido muito atual. Eu sei que os irmãos acompanham noticiários, acompanham a vida em nosso país e também no mundo. Há cristãos sofrendo por causa do Evangelho. Em nosso país mesmo,
nós estamos percebendo, eu pelo menos faço um juízo disto, que nós estamos começando a viver uma espécie de perseguição por grupos que defendem posicionamentos, ideias, comportamentos que são claramente condenados pela Bíblia. Logicamente, isso não quer dizer que nós vamos condenar as pessoas. Não. As pessoas precisam ser acolhidas e ajudadas a entenderem o que Deus quer para elas. Mas existem movimentos hoje que são completamente contrários. A gente ouve isso por pessoas que estão no poder, por movimentos sociais, pessoas individualmente, que estão procurando desacreditar o cristianismo. Agora mesmo, esta semana, eu creio que ontem, eu estava lendo uma reportagem sobre um humorista brasileiro bem conhecido, não vou fazer aqui propaganda dele, não vou falar o nome dele, mas ele afirma o seguinte, ele estava falando o seguinte, que o humor não precisa respeitar nenhum credo, qualquer que seja ele. E ele cita desde as religiões afro-brasileiras até o cristianismo, o judaísmo e todas as religiões que possam existir. E ele faz uma citação que ele afirma o seguinte, ele diz, ler a Bíblia, para quem está de fora, ou seja, para quem não é cristão, é hilário. Ou seja, ele entende que há coisas muito engraçadas na Bíblia e ele as aproveita para as suas sketches e os seus podcasts ligados à área do humor. Então vejam que mesmo que seja de maneira velada e às vezes não tão velada, ou seja, não tão escondida, nós hoje também estamos vivendo em nosso país um limiar, talvez, ou seja, um divisor que se aproxima de... Eu creio que nós, como cristãos, precisamos estar preparados porque alguma forma de perseguição já está presente. E claro que eu não torço, nenhum de nós vai torcer, não sou daqueles que acham que é preciso vir uma perseguição para que haja um avivamento, mas também não podemos ser ingênuos e não vermos que a Igreja de Cristo, os cristãos, nós estamos no limite de passarmos por um sofrimento por defendermos a nossa fé. E é desse tipo de sofrimento que a lição nos fala. Pedro deixa claro que o cristão, não há nenhuma glória para o cristão se ele sofre porque cometeu um crime, porque se intrometeu de maneira indevida em uma situação que ele não deveria se colocar. Isso não é glorioso para o cristão. Mas sofrer em nome ou pelo nome de Jesus, isto sim traz a glória para o cristão. E o cristão, ele precisa entender que o sofrimento é algo inerente ao fato dele ser de Jesus Cristo. Isto é verdade para a época foi verdade para a época de Pedro, foi verdade durante a história da igreja e continua sendo verdade hoje. Mesmo a despeito de vivermos num país em que ainda temos a liberdade de culto, há diversas formas de sofrimento. Não estamos sujeitos ainda a prisões, não estamos sujeitos a penas de morte, ao impedimento de falarmos, embora algumas leis já estão
aparecendo de forma estranha, tentando fazer calar o cristão. E aí nós vamos ter que assumirmos aquele compromisso de é melhor obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso custe algo da liberdade ou de uma perseguição para o cristão e para a igreja. Porque ao longo da história o povo de Deus tem sofrido. E nós estamos fazendo a história hoje. E nós não devemos achar que nós estamos imunes ou que tenhamos recebido de Deus para esse tempo um salvo-conduto contra a perseguição, que Pedro diz no texto que é como um fogo. É interessante que comumente fogo na Bíblia é sinônimo de juízo de Deus. Mas Pedro aqui não usa a palavra fogo com esse sentido, mas o fogo como refinamento. Talvez, olhando para o processo rudimentar de purificação de metais preciosos, onde ele era, usando uma simbologia ou uma palavra simples, ele era derretido e ele era peneirado para então tirar as impurezas que esses metais preciosos traziam da natureza, porque eles estavam ou ficam comumente sob a terra e eles trazem impureza junto. É nesse sentido que Pedro usa. E o sofrimento, segundo o Espírito Santo, através de Pedro, tem o poder de nos purificar. Então, o cristão, a igreja, conquanto o sofrimento não seja agradável, obviamente, mas o sofrimento acompanha o crente. E quando Pedro diz que o sofrimento pode surgir, eu cito isso na lição, que este surgir tem a ideia de acompanhar. Ou seja, ser cristão é algo que a gente deve esperar que venha acompanhado de algum tipo de sofrimento. E isso deve trazer alegria para o cristão. E é muito importante destacarmos o que está no texto da lição, que não é alegria por causa do sofrimento. Ah, que bom é sofrer. Não, isso seria um masoquismo, né? Eu gostar de sofrer. Não é alegria por causa do sofrimento, é alegria no sofrimento. E essas duas coisas são muito diferentes. E todos nós nos alegramos no sofrimento, queridos, por causa da graça de Deus. Não é porque sejamos fortes, não é porque a nossa fé é muito grande, nada disso. A alegria no sofrimento só é possível para mim, para você, para a igreja de Jesus Cristo, por causa da graça de Deus que nos sustenta. E assim a nossa fé vai sendo fortalecida. Algo também que se destaca é que o sofrimento é um momento de avaliarmos como está a nossa vida com Deus. Usando um ditado, é no sofrimento que nós vamos ver quem tem pavio para queimar. Aqueles que realmente estão firmes em Cristo e com Cristo e colocam, como diz Pedro no último verso, no verso 19 que a gente leu, e devemos confiar a nossa vida a Cristo. Todo aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve entregar a sua vida a Ele. Então, isso nos leva a entender que é no momento do sofrimento que nós vamos ver quem realmente está firmado em Cristo e quem não está. E isso nós falamos com muito temor, porque a gente só pode ter convicção de que permaneceremos firmes em meio ao sofrimento no momento que ele chega. Porque falar que permaneceremos firmes é muito fácil, mas permanecer quando o sofrimento chegar, é aí que realmente vai ser depurado, vai mostrar quais de nós
estamos realmente com a nossa vida, como diz o verso 19 do nosso texto da lição, tem a sua vida firmada, colocada, dedicada, totalmente confiada em Cristo. Nós entendemos que o viver com Cristo, quando é a causa do nosso sofrimento, isso é glorioso. E isso ficou bem claro na leitura do texto, está bem claro, você pode voltar ao texto aí, quando é muito clara a palavra do apóstolo quando diz que nós não sofremos. Ele não está falando de um sofrimento por erros nossos, que a gente sofre por questões que são inerentes à vida, às enfermidades, às vezes alguma tragédia, e às vezes até por erros nossos, que a gente sabe que aquilo não vai dar certo e a gente faz, e por teimosia, por desobediência, e acaba trazendo sofrimento. Não, o centro do nosso estudo é o sofrimento por causa de Cristo. E é muito importante que você compartilhe com a sua classe de EBD, com seus alunos, que nós não sofremos apenas por Cristo, nós sofremos com Ele. Ou seja, Jesus não nos abandona no sofrimento. Ele, de acordo com a própria palavra de Deus, sabe, Isaías fala que ele, profeticamente, que ele é um homem de dores, ele é o servo sofredor. Por isso, é importante a gente compartilhar, você compartilhar com a sua classe, você entender isso, que nós não sofremos sozinhos. Jesus está conosco. E não apenas no sentido de uma presença, alguém que está junto, mas de alguém que entende os nossos sofrimentos, porque ele se tornou homem e ele sabe o que é sofrimento. Varão de dores ele é, ou ele foi, diz a Bíblia. Ele sofreu, ele sabe quais sofrimentos, ou o que cada sofrimento traz para nós, como nós nos sentimos, nossas emoções, o nosso corpo, o nosso emocional, o nosso espiritual fica mexido por causa do sofrimento. Então ele pode se compadecer de nós, e nesse compadecimento ele não permite que passemos pelo sofrimento sozinhos. Ele está junto conosco. E a presença dele, obviamente, faz toda a diferença. E, em último lugar, a gente entende que o sofrimento é uma oportunidade de cada um se dedicar mais a Deus. E por que isso? Eu creio que podemos concordar que o sofrimento nos torna mais sensíveis. Eu creio que podemos dizer que é uma experiência minha e sua, e você pode levar a sua classe a refletir isso, que os momentos que nós mais oramos, nós mais nos ajoelhamos diante de Deus, são aqueles momentos em que as coisas apertam para nós. Então, no sofrimento, nós temos também uma oportunidade de nos entregarmos mais a Deus. Claro que isso não quer dizer que a gente deva ter uma dedicação a Deus só no momento de sofrimento. Mas é verdade que o sofrer nos aproxima mais de Deus. Eu creio que essa é uma experiência que, se formos sinceros conosco mesmos, nós vamos dizer isso é verdade. O sofrimento me torna mais sensível, me leva a orar mais, porque eu entendo que eu sou mais carente, fica patente, claro, diante de mim, esta minha dependência de Deus. Algo que também creio que é importante a gente levar no nosso estudo é entendermos ou refletirmos, se não entendermos, mas refletirmos sobre por que muitas vezes Deus se silencia diante do sofrimento. Essa é uma pergunta que
está presente na história humana e na Bíblia também. Nós temos os salmistas questionando isso. Nós temos profetas. O profeta Abacuque, ele questiona isso claramente no seu livro. E cristãos sinceros na história da igreja, e você mesmo, como um cristão sincero e tantos outros, não é pecado questionar com Deus as nossas lutas, os nossos problemas. O silêncio de Deus, ou o aparente silêncio de Deus, traz para nós alguns questionamentos. E Abacuque diz isso claramente no início do seu livro. Senhor, por que tu te silencias? Até quando o Senhor vai ficar parado, vendo tanta maldade, tanto sofrimento, tanta violência? E eu creio, queridos, que essa é uma boa reflexão. O silêncio de Deus não significa que ele está inativo, mas o silêncio de Deus aparente, ou até mesmo podemos dizer o silêncio de Deus em alguns momentos, é simplesmente a espera dele pelo tempo certo de agir. E nós, como cristãos, não podemos separar os nossos sofrimentos da linha histórica da vitória final do cristão e da igreja. Há coisas que Deus não tira da gente. Deus não vai tirar todos os sofrimentos da nossa vida. Mas nós, como cristãos, olhamos para além desse tempo. E a Bíblia é clara nisto. Se sofremos com Cristo, é verdade, sofremos, mas também é verdade que com Ele reinaremos. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não conseguem ver, aquilo que não está patente aos nossos olhos, que a gente não consegue nem imaginar, são essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nos amam. Então, essa reflexão deste domingo, esse estudo, toca em algo muito sensível para nós, que é o sofrimento. Claro que nenhum de nós gosta de sofrer, mas o sofrimento é real, é parte da nossa vida. Mas a gente tem o texto bíblico. Principalmente se o sofrimento é em nome de Cristo, por causa de Cristo, a gente precisa saber que nós não estamos sozinhos, que esse sofrimento trará glória para nós, trará glória para a igreja. E precisamos nos contentar, não por causa do sofrimento, mas em meio a ele, porque nós estamos amontoando como que brasas de glória para a nossa vida, para o nosso galardão com Cristo. Deus abençoe a sua escola bíblica dominical, Deus abençoe a sua igreja, dê entendimento para que você tenha um bom estudo e aproveitando bem aquilo que a Bíblia traz para refletirmos nesse domingo.